Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Irmãos, não há nenhum justo. Já pararam para se perguntar que se realmente não houvesse nenhum justo, a Bíblia ia se contradizer completamente? Mas Wagner, está escrito aqui com todas as letras. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, toda a história da humanidade, desde Adão, nenhum justo. Só Jesus foi justo? Só ele foi chamado de justo? Queridos, nós precisamos compreender a palavra dentro do seu contexto. Nós temos que tomar muito cuidado com a teologia reformada, que até hoje está na nossa mente conceitos equivocados da verdade. Não somos salvos por méritos, não fazemos nada para ser salvo. Queridos, isso é um engano absurdo. Claro, a iniciativa foi de Deus, claro. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não teríamos a oportunidade de respondê-lo. É diferente. O poder que nos transforma, que nos salva, é o poder de Deus. Isso é 100% dele, nada nosso. Jesus foi o único justo que não pecou. Mas dizer que não há nenhum justo, a Bíblia está se contradizendo. Porque eu vejo na palavra de Deus muitos justos. Até mesmo antes de Jesus. Noé foi chamado de justo. Ló foi chamado de justo. Né? Deus livrou o justo Ló da cidade de Sodoma, da destruição de Sodoma. Abraão, justo. Jó, justo. Muitos justos, queridos. Os profetas foram justos. Então, como assim não há nenhum justo sequer? Então vamos ler dentro do seu contexto, queridos. Porque, queridos, antes de lermos esse texto aqui de Romanos 3 e 10, o apóstolo Paulo tirou esse texto aqui de 2 salmos. Salmo 14 e Salmo 53. Nós vamos entender. Mas antes de mais nada, olha o que João escreveu falando acerca do justo. 1 João, capítulo 3. Deixa eu só ver qual é o verso. Esse texto me veio aqui na mente agora, pelo Espírito Santo. 1 João 3 e 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então não se deixe enganar pelos reformadores, né? Que ensinam que não somos salvos por obras, que independente do que nós façamos, nós seremos salvos porque a graça é irresistível, ou, independente do que façamos, seremos condenados. Tudo depende da escolha de Deus, é Deus quem determina. Tá? Então não é por obras, não é por nada que nós fazemos, é só pela graça irresistível de Deus. E se você realmente for chamado para ser salvo, uma vez salvos, salvos para sempre. Enfim, toda essa ladainha diabólica calvinista. Mas olha só o que está escrito: ninguém vos engane, queridos, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça é justo, queridos. Amém? Amém? Apóstolo Paulo, em Romanos, né, um capítulo anterior, pela primeira vez que ele fala de justificação, ele fala de justificação por obras. Né? Aqui, ó, Romanos 2 e 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então quem é justo diante de Deus, Wagner? Ele explica. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Tiago, capítulo 2, está escrito aqui com todas as letras, queridos, que Abraão foi justificado pelas obras, Raabe foi justificada pelas obras. Está na Bíblia, queridos. Está aqui, ó. A fé sem obras é morta. Aí ele vai falar aqui, ó, verso 21 de Tiago 2. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele obedeceu. E pelo ato daquela obediência, Abraão foi justificado. No verso 22, vês como a fé operava juntamente com suas obras. Olha o detalhe. Com efeito,
Foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, a gente não tem fé para praticar. A gente pratica para consolidar a fé. Então, enquanto não colocarmos em prática, enquanto nós não obedecermos a Deus, a nossa fé ela não é consumada. Então, eu não tenho fé para praticar, eu pratico para consumar a fé. Amém, queridos? Então, vamos voltar ao texto que eu li no início. Não há justo nenhum sequer. Será que não há nenhum mesmo? Nenhum? Vamos ver quais são esses nenhum justos que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo tirou esse texto de Salmo 14 e de Salmo 53. Então vamos ler o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração. Olha só, queridos, como começa o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração. Então o contexto aqui é insensato. Podemos dizer virgens loucas. Pode ser, porque está falando aqui acerca do próprio povo de Deus que não obedeceu. Então diz o insensato, ou seja, ele não está falando acerca de toda a humanidade. Ele está falando do insensato. Agora vamos continuar lendo. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Olha só, eu não li aqui a continuação, né? Vamos ler aqui de novo, Romanos 3. Não há nenhum justo, nenhum sequer, verso 11. Não há quem entenda. Eu estou lendo Romanos 3, versos 10 em diante. Vou ler de novo. Como está escrito, estamos lendo aqui Salmo 14, vamos ler também Salmo 53. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí ele fala uma listagem terrível de pecados, queridos. Todos o quê? Todos os insensatos, dentro do contexto de Salmo 14. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí ele vai, depois os irmãos leem a lista de pecados. Mas ele está falando dos insensatos, queridos. Ele não está falando de todos, 100% da humanidade. Aí vamos ler o Salmo 14. Diz o insensato, esse é o contexto, no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, que lemos aqui no verso 11. Já não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí ele continua, verso 2 de Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha aí, Romanos 3, 10 e 11. Todos se extraviaram, olha aí, o texto que lemos aqui, queridos. Todos se extraviaram, verso 12 de Romanos 3. Mas está falando dos insensatos. Todos os insensatos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Está falando dos insensatos. Todos os obreiros da iniquidade. Não é toda a humanidade. Todos os obreiros da iniquidade. Todos os insensatos. Que devoram o meu povo como quem come o pão e não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Opa, calma aí, Wagner. Não há nenhum sequer, mas Deus agora está falando que está com a linhagem do justo. Por quê? Não há nenhum insensato justo. Porque o justo é aquele que pratica a justiça. Mas há o justo, está aqui, no mesmo contexto de Salmo 14. Tomar-se-ão, verso 5, de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Esses insensatos perseguem também os santos. Verso 7 de Salmo 14. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, do justo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Deus fará justiça aos justos, aos santos. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Está vendo uma clara diferença? Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus.
Mas esse se não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, ele está falando dos insensatos, e não de toda a humanidade. Salmo 53, vamos ler? Verso 1, Deus está repetindo a mesma coisa. O Espírito Santo influenciou de Davi esse salmo? Esse salmo é de Davi. Influenciou Davi a fazer mais uma canção, repetindo o que estava no Salmo 14. Salmo 53, totalmente conectado com Romanos 3, 10 e 11 e 12. Diz o insensato no seu coração, olha aí, o insensato. Não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Está falando dos insensatos. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí ele fala aqui novamente, né, verso 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Olha aí, repetindo, o mesmo que está no Salmo 14. Esses obreiros da iniquidade são esses que não há nenhum justo. Aí ele continua, estes que devoram o meu povo como quem come pão, ou seja, perseguindo os próprios irmãos. São aqueles que trairão e se odiarão uns aos outros. São os desviados, que antes estavam conosco e agora estão nos perseguindo. Esse é mais ou menos o contexto, queridos. Né? Do povo que saiu do Egito, da geração de 20 anos para cima, todos os injustos, os insensatos, morreram no deserto. Só Josué e Caleb adentraram a terra prometida. Os únicos justos daquela geração. Por quê? Porque perseveraram até o fim. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2? A vida eterna é para aqueles que perseveram em praticar o bem. Gálatas capítulo 6, não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Fazer o bem em que sentido? No capítulo 5, capítulo anterior, ele diferencia obras da carne, fruto do Espírito. Então, os que perseveram em andar em santidade, praticar obras, frutificar, esses vão alcançar a sua terra prometida. Alcançarão o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Desfrutarão do repouso sabático que nos resta, a vida eterna. Mas, se não perseverar em praticar o bem, voltar a pecar deliberadamente, aí será injusto. E aí vai colher as consequências, será insensato. Por quê, meus irmãos? O fim das coisas é melhor do que o começo. Está escrito em Eclesiastes. Então, o fim das coisas é melhor que o começo. Hoje estamos bem, mas amanhã nós devemos perseverar. Foi isso que Jesus falou em Lucas 13. Importa caminhar com Jesus, caminhar com o Pai, né? No caso Jesus falando hoje, amanhã e depois. É Lucas 13, se não me engano, verso 33. Importa caminhar hoje, amanhã e depois. Hoje estamos firmes, devemos perseverar até o fim. Porque se voltarmos a pecar deliberadamente, aí seremos como virgens loucas, insensatas. Amém, queridos? Conseguiram compreender? Depois, aí o texto continua, né? Verso 5. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitiam, que te perseguem. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Deus rejeita porque pratica o mal e não se arrepende. Verso 6. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Um salmo idêntico, Salmo 53, idêntico ao Salmo 14. Amém, queridos? Então, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 3, ele está falando acerca de um contexto, queridos, de insensatos. Ele está falando de judeus e gentios. Deus não faz acepção de pessoas. Se o judeu, ele está falando acerca da época, antes da vinda de Jesus, da transição das alianças. Ele está falando aqui, explicando na carta aos Romanos, que não há mais diferença entre judeu e gentio, porque todos são um só. Amém, queridos? Em Cristo Jesus. Não há mais diferença. Ele fala que tanto o judeu que tem a lei e não obedece, e o gentio que não tem a lei e não obedece, ambos serão condenados. Mas se o judeu que conhece a lei e praticar a lei, será salvo. E o gentio que não tem a lei, mas pelas suas práticas tem a lei escrita nos seus corações, também serão salvos.
Porque a salvação é por obras, por procedimentos, queridos, por resposta ao amor de Deus. O poder de Deus, ele só se manifesta na nossa vida quando nós damos legalidade. O poder em si é 100% dele. Nós não podemos salvar a nós mesmos por nós mesmos. Mas para que o poder de Deus se manifeste na prática na nossa vida, nós temos que respondê-lo, obedecendo ao Senhor. Então, olha só como é que está aqui o título da Sociedade Bíblica do Brasil, Romanos 3. Todos os homens na condição de pecadores. Não, não é isso. Não é isso que o texto quer dizer. Quando nós conectamos com Salmo 14, Salmo 53, foi de onde Paulo tirou a inspiração para escrever aqui, Romanos 3, nós vimos que são os insensatos. Todos os insensatos na condição de pecadores. Amém, queridos? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Mas nós, que nascemos de novo, que nos arrependemos, nós não somos mais pecadores. Amém, queridos? Nós somos santos, separados para Deus. Eu não vivo mais na prática do pecado. Se eu sou pecador, então eu estou indo para o inferno. Porque o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então não existe dizer que eu sou pecador, salvo pela graça. Que isso? Você não é mais pecador. Você é santo, salvo pela graça. Era pecador, agora não. Conseguiram compreender, queridos? Então não há nenhum justo? Claro que tem justo. Noé foi chamado de justo. Abraão foi chamado de justo. Jó foi chamado de justo. Ló foi chamado de justo. Os profetas foram chamados de justos. Porque justo é aquele que pratica a justiça. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo insensato. Não há nenhum insensato chamado de justo, porque ele não pratica a justiça. Amém, queridos? Conseguiram compreender então esse texto? Não há nenhum justo? Calma aí. Não há nenhum insensato justo. Amém, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Seja livre da teologia. Porque a teologia, queridos, não ensina a palavra de Deus de forma correta. Porque a base de ensino dos cursos teológicos, 99%, a base é a Reforma Protestante. E nós sabemos que a Reforma Protestante, embora tenha o seu valor, mas é uma pequenina luz numa multidão de trevas. Eles não tiveram o conhecimento da verdade, queridos, não tiveram mesmo. Tiveram sim um vislumbre, uma coisa pequenininha. Mas não dá para fundamentar a nossa fé na teologia reformada, na Reforma Protestante. Não dá, queridos. Não dá. Nós temos que colocar nosso fundamento na conexão da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. Toda. Essa é a doutrina dos apóstolos. A explicação do Antigo Testamento. Opa, obrigado, Jesus, pela frase. A doutrina dos apóstolos é a explicação do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele está, na verdade, totalmente conectado com o Antigo. E dei mais um exemplo aqui para os irmãos. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque, não há ninguém que busque a Deus, que entenda a Deus, não há nenhum insensato. Porque quando nós conectamos com Salmo 14, com Salmo 53, nós entendemos claramente que não há nenhum insensato justo. Não há nenhum insensato que busque a Deus. Não há um insensato que entenda. Porque eles estão andando deliberadamente na prática do pecado. Mas o justo é aquele que pratica a justiça. O justo entende a Deus. O justo busca a Deus. Amém, queridos? Claro, se éramos pecadores, é óbvio que estamos inseridos aqui. Porque éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nós devemos demonstrar na prática os frutos dignos do nosso arrependimento. E se nós não andarmos em santidade, nós seremos chamados também de insensatos. Afinal de contas, queridos, as virgens nasceram de novo. As 10 virgens nasceram de novo. Estavam prometidas para o seu marido. Só que 5 delas eram insensatas. Por quê? Entraram nessa qualificação aqui de não praticar a justiça, de não obedecer a palavra de Deus. E aí
foram chamados de virgens insensatas porque voltaram as costas para o mandamento, voltaram a pecar deliberadamente. E uma vez salvas, não foram salvas para sempre. Mas as prudentes praticaram a palavra. Estavam cheios de azeite. Azeite simboliza a palavra, queridos. Palavra de Deus. Amém? Então é isso. Não há nenhum justo? Não há nenhum insensato justo. Mas o justo, sim, que é o nosso caso, é aquele que pratica a justiça. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.